Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Se é a primeira vez que você está aqui comigo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Luana Lourençon, atuo como coach mentora de carreira, treinadora, palestrante e o meu propósito é contribuir com a construção de carreiras de sucesso dentro de empresas e também assessorando diretamente profissionais. E por falar em desenvolvimento, uma das soft skills ou competências mais requeridas no mundo do trabalho hoje e talvez sempre seja a comunicação assertiva. Essa competência ela realmente faz com que profissionais sejam mais reconhecidos, mais vistos, cheguem a cargos mais estratégicos, simplesmente pela capacidade de ler o ambiente, se comunicar de forma estratégica e assertiva e dizer aquilo que precisa ser dito no momento certo. E a gente sabe que parece simples, mas não é fácil, não é mesmo? Então, nesse vídeo, eu trouxe 4 pontos para você refletir e já sair da nossa reflexão aplicando esses 4 pontos na sua vida e desenvolvendo essa competência que é tão importante para a sua carreira. Vamos lá? O primeiro ponto que eu trago aqui para você refletir e que tem tudo a ver com comunicação é o autoconhecimento. Por quê? Quando a gente pensa em comunicação, a gente imagina que o ideal é que você seja um excelente orador, né? Aquela pessoa que sobe no palco e as pessoas rapidamente ficam ansiosas para ouvir. E, na verdade, cada pessoa tem um perfil de comunicação completamente diferente do outro. E é importante você entender o seu estilo de comunicação. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa engraçada. Eu posso até falar algumas coisas, descontraídas, né, nesse sentido, mas não sou aquela pessoa que faz as pessoas rirem com facilidade. Isso significa que eu não sou uma boa oradora? Não. Significa só que eu tenho consciência dessa característica e uso os recursos que eu tenho em mãos para ser uma boa oradora, mesmo sem ser essa pessoa que enche o ambiente rapidamente contando uma piada, tá? Então pense no seu caso, quais as características, quais competências você tem na sua bagagem que fazem você ser um bom comunicador, um bom orador e como você pode aproveitar isso tudo que você tem na bagagem para desenvolver essa competência. Aqui no canal a gente tem inclusive vídeos sobre perfil comportamental e talvez te ajude nesse caminho e nessa reflexão. Combinado? O segundo passo para você desenvolver a comunicação assertiva é, na verdade, a escuta ativa. Pois é, quando a gente fala de processo de comunicação, a gente tem o emissor e o receptor. Emissor é quem diz algo, receptor é quem recebe aquela informação. Pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas. Se você for pensar numa aula, numa apresentação, numa reunião, né? Várias pessoas ouvindo o que você tem a dizer. E o que eu quero dizer aqui é que em vários momentos somos emissores e em vários outros somos receptores. E a escuta ativa é fundamental quando você está em qualquer um dos lados. E por que a escuta ativa ela é fundamental? Porque quando você consegue compreender quem está do outro lado, você consegue preencher a sua comunicação de uma forma muito mais interessante. Vou dar um exemplo fácil de entender. Sou mãe de 2 crianças e Ivan, que é o meu filho mais velho, é uma pessoa muito crítica e metódica. Ele precisa entender o porquê das coisas para, de fato, ele obedecer ou ele realmente se sintonizar com quem está passando uma orientação para ele. E por meio da escuta ativa, por meio do entender as necessidades dele, eu consigo me comunicar de forma muito mais assertiva. Então, por exemplo, se ele estiver mexendo num pote de vidro na cozinha e eu sei que aquilo pode causar um acidente doméstico, eu não vou chegar para ele e falar assim, Ivan, guarda esse pote agora porque eu estou te pedindo, isso é importante. Não. Eu vou dizer, Ivan, olha só, tá vendo que esse pote de vidro? Vamos combinar o seguinte, você não pode mexer aqui quando você estiver sozinho, porque se esse pote cair, ele vai machucar seu pé. O que você acha que a gente pode fazer para evitar que esse tipo de coisa aconteça? E aí, no diálogo,
a gente vai chegar a uma solução juntos. Ou seja, a gente pode colocar um pote de plástico, inclusive na altura dele, não sei. Ele mesmo vai trazer a solicitação dele para mim. E, inclusive, esse é um aspecto da comunicação, né? Eu estou dando orientação e a gente está chegando numa solução juntos, por exemplo. Mas, de fato, a escutativa, ela te ajuda a ter muito mais sensibilidade com o outro e chegar, né, nessa orientação atendendo a solicitação da outra pessoa. Inclusive, comunicação assertiva tem muito disso, né? Você se expressar com clareza, colocando as suas necessidades sem agredir o outro. E quando a gente fala de comunicação, a gente engloba, né, várias outras competências no final das contas. Bom, a gente falou sobre autoconhecimento, a gente falou sobre escutativa. E o terceiro ponto para você desenvolver essa competência com maestria é o bom senso. É dizer a coisa certa no momento oportuno. E isso parece fácil, mas nem sempre é. A gente tem tanta ansiedade de dizer as coisas, de resolver, justamente porque a nossa rotina é muito corrida, que vezes a gente não tem o bom senso e a sensibilidade de compreender que aquele não é o melhor momento. No mundo corporativo, a gente vê várias situações dessas. Eu já trabalhei com N gestores, com vários perfis diferentes, mas de fato, né, executivos têm uma grande pressão, sofrem uma grande pressão. E quando a gente não tem sensibilidade para lidar com a pressão daquele dia, né, que aquela pessoa está vivendo, a gente pode sim falar a coisa no momento errado e aí a comunicação ela vai por água abaixo. E talvez não porque você não elaborou da forma certa, mas porque aquele não é o momento daquela pessoa receber, né, aquela mensagem. Então tenha esse bom senso de entender qual é a melhor forma de falar, qual é o melhor canal, se é pessoalmente, se é por telefone, enfim. Qual é a gravidade do assunto e qual a tratativa que ele merece e o momento realmente oportuno. E cada pessoa é de um jeito, tem pessoas que são mais formais, você tem que reservar um horário na agenda dela, tem pessoas que são mais informais, às vezes, né, num cafezinho ali você resolve. Tem o bom senso de realmente trazer soluções que são pertinentes para quem está falando com você. Faz sentido? E o quarto passo, e não menos importante, é o seu poder de síntese. A gente sabe que a nossa vida é muito corrida, que todo mundo tem agenda cheia e que é muito difícil a gente ter tempo que a gente gostaria para resolver determinadas situações. Então, quando você estiver se preparando para uma reunião, para algum momento importante em que você vai compartilhar conhecimento, coloque isso em tópicos para você não perder a sua linha de raciocínio. E mesmo se você estiver no meio de uma reunião, tiver que defender uma ideia que surgiu ali na hora, faça da forma como for melhor para você, mas uma sugestão, anote as palavras-chave do que você precisa falar num caderno e se baseie nessa cola para você se comunicar. Porque eu conheço vários profissionais que, por serem prolixos, perdem credibilidade e as pessoas não têm paciência para ouvir essa pessoa. Não significa que o conteúdo dela não seja bom, só significa que ela fala de uma forma cansativa e as pessoas não gostam de escutá-las por isso. Aposto que você já pensou em alguém que tem esse perfil, certo? Bom, eu espero que essas 4 dicas breves, mas assertivas contribuam com a sua competência. Se você chegou até aqui, não deixe de dar o seu like nesse vídeo. Se ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever e dar um feedback, comenta aqui o que você achou da nossa reflexão. E você também pode me dizer outros assuntos que você gostaria de ver aqui no canal sobre desenvolvimento de carreira. E, por fim, eu tenho um curso chamado Imersão Comunicação Assertiva. Vou deixar um link aqui para a gente se comunicar, caso você tenha interesse em saber mais. Combinado? Te agradeço pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo.